Alô você! Eu, Roberto Camargo, estou aqui no Alô Você Cast para trazer os ensinamentos de hábitos atômicos. O que é um hábito? Hábito é uma repetição contínua de atividades até que elas se tornem parte natural do comportamento de uma pessoa. E este episódio nasceu a partir das estratégias que James Clear nos trouxe através do livro Hábitos Atômicos, onde aprendemos que grandes mudanças não exigem grandes esforços, e sim pequenas mudanças diárias. Vem comigo e acelera! O livro Hábitos Atômicos, escrito por James Clear, é uma obra indispensável para quem deseja crescer em sua carreira profissional. Com base em anos de pesquisa e experiência, o autor apresenta uma abordagem inovadora e altamente eficaz para ajudar os leitores a desenvolver hábitos positivos que os levarão a alcançar seus objetivos de forma consistente. Neste podcast, iremos explorar os principais conceitos, ideias e teorias abordadas no livro, bem como exemplos práticos de como aplicá-los no dia a dia. Você irá descobrir como pequenas mudanças em seus hábitos diários podem ter um grande impacto em sua carreira e em sua vida como um todo. Se você é uma pessoa que busca crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, continue ouvindo este podcast e descubra como o livro Hábitos Atômicos pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos e transformar sua vida. 10 dicas dos principais conceitos, ideias e teorias abordadas no livro. O livro Hábitos Atômicos é repleto de informações úteis para profissionais que buscam crescimento em suas carreiras. Aqui estão 10 dicas sobre os principais conceitos, ideias e teorias abordadas no livro, juntamente com exemplos práticos para ajudar a aplicar esses ensinamentos no cotidiano. 1. O poder dos hábitos atômicos. O livro destaca a importância dos hábitos atômicos, ou seja, hábitos tão pequenos que parecem insignificantes, mas que podem ter um grande impacto a longo prazo. Em vez de tentar mudar sua vida completamente de uma só vez, comece com pequenos hábitos que são fáceis de incorporar em sua rotina diária. Por exemplo, se você deseja se exercitar regularmente, comece com 5 minutos por dia e aumente gradualmente ao longo do tempo. Exemplo prático. Um exemplo prático aplicável é o hábito de acordar cedo todos os dias. Em vez de tentar mudar drasticamente o horário de sono, o livro Hábitos Atômicos sugere a criação de um hábito atômico simples, como colocar o despertador para tocar 5 minutos mais cedo a cada semana. Dessa forma, o corpo se acostuma gradualmente com o novo horário e o hábito de acordar cedo se torna automático. Com o tempo, esse hábito atômico pode ser expandido para outros hábitos relacionados à produtividade, como meditação matinal ou exercícios físicos. Citação: se você for capaz de criar um novo hábito, a partir do qual deriva um comportamento saudável, essa rotina saudável pode se espalhar para outras áreas de sua vida. Charles Duhigg. 2. A importância do planejamento e do acompanhamento. Para tornar os hábitos atômicos uma parte de sua rotina diária, é importante planejar com antecedência e monitorar seu progresso. Crie um plano de ação detalhado com etapas concretas para alcançar seus objetivos e use um sistema de acompanhamento para garantir que você esteja no caminho certo. Exemplo prático. Um exemplo prático da importância do planejamento e do acompanhamento é quando um profissional deseja alcançar uma meta específica em sua carreira, como por exemplo, ser promovido para um cargo de liderança. Para atingir esse objetivo, ele precisa definir um plano de ação com metas e prazos claros e acompanhar regularmente o seu progresso em relação a essas metas. Isso pode incluir a definição de tarefas diárias e semanais, a medição do seu desempenho em relação aos indicadores-chave de sucesso e a realização de ajustes no plano se necessário. Com um planejamento sólido e um acompanhamento regular, o profissional tem uma visão clara do seu progresso em direção à sua meta, o que o ajuda a manter o foco e a motivação ao longo do caminho. Citação: planejamento é levar em conta o futuro, e o futuro nunca chega. Você precisa planejar para amanhã, e por mais longo prazo que seja seu plano, ainda assim, você tem que planejar novamente amanhã. Peter Drucker. 3. Faça escolhas conscientes. O autor destaca a importância de fazer escolhas conscientes e intencionais
em vez de simplesmente seguir o fluxo. Tome decisões com base em seus valores e objetivos pessoais, em vez de se deixar levar pelas pressões externas. Susan Payne. Exemplo prático. Um exemplo sobre fazer escolhas conscientes é quando você está em uma reunião de trabalho e surge uma oportunidade de fazer uma atividade que não estava no planejamento, mas que pode ser interessante para o seu desenvolvimento profissional. Em vez de decidir imediatamente, você para e avalia se a atividade está alinhada com os seus objetivos de carreira e se ela realmente vale o tempo e esforço necessários. Se a resposta for sim, você pode fazer a escolha consciente de incluir a atividade no seu planejamento e acompanhá-la de perto para garantir que ela seja concluída com sucesso. Citação. Os princípios que você segue devem ser escolhidos com cuidado e deliberadamente. Eles devem estar alinhados com seus valores pessoais e ajudar a definir sua visão para o futuro. James Clear. 4. Identifique e altere os gatilhos dos maus hábitos. Maus hábitos muitas vezes são acionados por gatilhos externos, como situações estressantes ou emoções negativas. Identificar esses gatilhos e encontrar maneiras de evitá-los ou alterá-los pode ser a chave para mudar esses comportamentos prejudiciais. Exemplo prático. Um exemplo de identificação de gatilhos de maus hábitos é quando uma pessoa percebe que sempre come um doce após um momento de estresse no trabalho. Ela pode começar a identificar esse momento de estresse como o gatilho para o mau hábito de comer doces, e assim buscar alternativas saudáveis para lidar com o estresse, como fazer uma pausa para respirar profundamente ou fazer uma caminhada rápida. Citação. Se você quiser mudar um hábito, deve encontrar uma maneira de mudar o contexto que o desencadeia. Charles Duhigg. 5. Descobrir o seu porquê. O autor destaca a importância de descobrir o seu porquê, ou seja, a razão pela qual você quer estabelecer um determinado hábito. Ter um propósito claro e significativo pode ajudá-lo a se motivar e persistir no longo prazo. Susan. Exemplo prático. Um exemplo de descobrir o seu porquê pode ser o de uma pessoa que deseja iniciar um negócio próprio. Em vez de focar apenas no que ela quer vender, ela deve se perguntar por que deseja abrir esse negócio. Talvez ela queira ser seu próprio chefe, ter mais flexibilidade no trabalho ou contribuir para a comunidade local. Ao descobrir seu porquê, ela pode alinhar seus objetivos e ações para atingir sua verdadeira motivação e propósito. Citação. Se você quer ter sucesso, precisa ser mais do que apenas inteligente. Precisa ser disciplinado. Warren Buffett. 6. Focar na identidade. Uma das principais ideias do livro é que, em vez de tentar mudar seu comportamento de fora para dentro, você deve começar com uma mudança interna na sua identidade. O autor sugere que você se pergunte: quem eu quero ser? E, em seguida, crie hábitos que apoiem essa nova identidade. Exemplo prático. Um exemplo prático para o hábito de focar na identidade seria uma pessoa que deseja se tornar mais saudável e, em vez de apenas definir metas específicas de perda de peso ou exercícios físicos, ela define uma identidade como alguém que vive um estilo de vida saudável. Ela se concentra em incorporar esse novo hábito em sua identidade e, em vez de apenas se forçar a fazer exercícios, ela começa a se ver como uma pessoa ativa e saudável, o que a motiva a tomar as decisões corretas ao longo do dia, como escolher uma salada em vez de fast food e fazer caminhadas no parque em vez de ficar em casa no sofá. Citação. Acredite em si mesmo e em tudo que você é. Saiba que há algo dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo. Christian D. Larson. 7. Estabelecer hábitos menores. O autor argumenta que muitas vezes tentamos mudar nossos comportamentos drástica e rapidamente, o que pode ser difícil de sustentar no longo prazo. Em vez disso, ele sugere estabelecer hábitos menores e mais gerenciáveis que eventualmente levam a uma mudança maior. Exemplo prático. Se você deseja ler mais livros, em vez de tentar ler um livro inteiro em um dia, comece estabelecendo o hábito de ler 10 minutos por dia. Esse é um hábito menor que você pode incorporar facilmente em sua rotina
e que pode eventualmente levar a uma leitura mais consistente. Citação. Como diz James Clear em Hábitos Atômicos, a melhor maneira de mudar quem você é mudar o que você faz. A chave para estabelecer hábitos é começar com pequenos ajustes e trabalhar sua identidade através da consistência. 8. Identifique seus hábitos negativos e trabalhe para mudá-los. Muitas vezes não percebemos nossos próprios hábitos prejudiciais, mas eles podem estar sabotando nosso sucesso. Identifique os hábitos que estão impedindo você de atingir seus objetivos e comece a trabalhar para substituí-los por hábitos mais positivos e produtivos. Como James Clear escreveu em Hábitos Atômicos, a mudança real ocorre de forma incremental e muitas vezes imperceptível. Exemplo prático. Suponha que você tenha o hábito de comer um doce todas as tardes. Você pode identificar esse hábito negativo e trabalhar para mudá-lo, substituindo o doce por uma fruta ou um snack saudável. Citação. Como disse o escritor Charles Duhigg em seu livro O Poder do Hábito, o primeiro passo para mudar um hábito é identificar o padrão. O segundo passo é experimentar com recompensas diferentes para descobrir qual delas satisfaz realmente a sua vontade. 9. Crie um ambiente favorável. O ambiente em que você trabalha pode ter um grande impacto na sua produtividade. Certifique-se de que ele esteja organizado e limpo, com poucas distrações. Considere também ajustar a iluminação e temperatura para que sejam confortáveis para você. Exemplo prático: se você quer estabelecer o hábito de meditar todas as manhãs, pode criar um ambiente favorável colocando um tapete de yoga ao lado da cama e deixando as roupas de meditação em um local de fácil acesso. Assim, você terá menos desculpas para não meditar pela manhã. Citação. O ambiente é o catalisador mais poderoso da mudança em um hábito humano. James Clear. 10. Utilize a técnica Pomodoro. Essa técnica consiste em dividir o trabalho em períodos de tempo de 20 e 5 minutos, com intervalos curtos entre eles. Ela pode ajudar a manter o foco e aumentar a eficiência. Experimente usar um cronômetro para implementar a técnica na sua rotina de trabalho. Exemplo prático. Um exemplo prático da técnica Pomodoro seria a seguinte situação. Uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar por longos períodos de tempo decide aplicar a técnica Pomodoro para aumentar sua produtividade. Ela define um objetivo específico para o período de trabalho, define um cronômetro para 20 e 5 minutos e se concentra intensamente na tarefa até o alarme tocar. Em seguida, ela faz uma pausa de 5 minutos e assim segue até completar 4 ciclos de 25 minutos, quando faz uma pausa mais longa. Com essa técnica, ela consegue manter o foco na tarefa e aumentar sua produtividade ao longo do dia. Citação. Divida cada tarefa em partes menores e mais administráveis, e então inicie com a primeira parte. Francesco Cirillo. Este podcast ainda não acabou, mas eu fiz uma pausa aqui rapidinho, só para pedir para você, se você está curtindo esse podcast, está curtindo esse conteúdo, envia para algum amigo que também pode curtir, pois ele está precisando crescer em sua carreira profissional. Se você não curtiu, manda também, pode ser que ele esteja num outro momento diferente do seu e que isso vai fazer muito sentido para ele. Acelera! Estudo de caso baseado no livro. Uma das partes mais interessantes do livro Hábitos Atômicos é a forma como o autor aborda os hábitos não apenas como ações repetitivas, mas sim como a base do nosso comportamento diário e como eles podem afetar nossas vidas de maneira significativa. Um exemplo disso é o caso de Maria, uma gerente de vendas que estava lutando para cumprir suas metas de vendas. Ela sabia que precisava mudar seus hábitos para obter melhores resultados, mas não sabia por onde começar. Foi então que ela começou a aplicar os princípios apresentados no livro, definindo objetivos claros e criando um plano de ação para atingi-los. Ela identificou seus hábitos nocivos, como procrastinação e distrações constantes, e os substituiu por novos hábitos saudáveis, como definir prioridades e estabelecer metas diárias. Com o tempo, Maria começou a notar uma mudança significativa em sua produtividade e na qualidade de seu trabalho. Ela começou a cumprir suas metas de vendas com mais facilidade e a receber elogios de seus superiores. Esse caso é apenas um exemplo de como a aplicação SA
Uma aplicação dos conceitos apresentados no livro pode levar a mudanças positivas em nossas vidas profissionais. Ao compreender a importância dos hábitos em nossa rotina diária, podemos nos tornar mais eficientes, produtivos e bem-sucedidos em nossas carreiras. Lição-chave e pontos de ação para a aplicação na prática. Após analisar as principais ideias e teorias apresentadas no livro Hábitos Atômicos, fica claro que a chave para o sucesso em qualquer área da vida é a formação de bons hábitos. Um dos principais ensinamentos do livro é que as pequenas mudanças diárias podem levar a grandes resultados a longo prazo. Uma lição importante que podemos tirar do livro é que, para mudar nossos hábitos, é preciso compreender como eles funcionam e criar estratégias para substituí-los por hábitos mais produtivos e saudáveis. O autor apresenta um modelo de 4 etapas para a criação de hábitos duradouros: sinal, desejo, resposta e recompensa. Seguir essas etapas pode ajudar a criar novos hábitos e abandonar os antigos de forma efetiva. Para aplicar essas lições na prática, é importante começar identificando quais hábitos precisam ser mudados e quais precisam ser cultivados. Uma maneira eficaz de fazer isso é criar um diário de hábitos e anotar todas as atividades diárias, tanto positivas quanto negativas. Em seguida, é preciso analisar esses hábitos e determinar quais são os gatilhos que levam a eles, quais as recompensas que oferecem e como podem ser substituídos por hábitos mais saudáveis e produtivos. Além disso, é importante estabelecer metas claras e realistas para a criação de novos hábitos e ter um plano de ação concreto para alcançá-las. Isso pode incluir a definição de horários específicos para realizar determinadas atividades e a criação de rotinas que ajudem a manter os novos hábitos no longo prazo. Ao seguir esses pontos de ação específicos, é possível aplicar as lições-chave apresentadas no livro Hábitos Atômicos e transformar a vida profissional e pessoal para melhor. O que você precisa saber sobre hábitos atômicos? Ao longo deste artigo, exploramos em detalhes o livro Hábitos Atômicos e os principais conceitos, ideias e teorias abordados pelo autor. Ficou claro que a mudança de hábitos é fundamental para aqueles que desejam crescer em suas carreiras e que a adoção de pequenos hábitos pode ter um grande impacto no sucesso pessoal e profissional. A partir das dicas apresentadas, é possível identificar pontos de ação específicos para aplicar essas lições na prática, seja através da identificação de gatilhos para a formação de novos hábitos ou da quebra de hábitos negativos já estabelecidos. Além disso, o estudo de caso apresentado mostrou como é possível aplicar essas ideias em um contexto real. Por fim, é importante destacar que o livro Hábitos Atômicos é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira melhorar sua produtividade e alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. A mudança de hábitos não é fácil, mas com as dicas e estratégias apresentadas neste livro, é possível criar novos hábitos saudáveis e sustentáveis que levarão a um sucesso duradouro. Não perca mais tempo e comece a aplicar essas ideias em sua vida hoje mesmo. Lembre-se, a mudança começa com pequenos hábitos. Perguntas frequentes sobre hábitos atômicos. O que são hábitos atômicos? Hábitos atômicos são pequenas ações diárias que se tornam um padrão e formam hábitos mais complexos. O livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear, apresenta técnicas para criar bons hábitos e eliminar maus hábitos. Como posso aplicar as lições do livro Hábitos Atômicos em minha vida profissional? O livro Hábitos Atômicos oferece várias lições que podem ser aplicadas à sua vida profissional, como a importância da consistência, planejamento e execução de tarefas importantes, e o desenvolvimento de hábitos saudáveis para manter a produtividade. Qual é a citação mais impactante do livro Hábitos Atômicos? Mudanças reais requerem tempo e esforço, e a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá. Essa citação de James Clear destaca a importância da persistência e da paciência no desenvolvimento de novos hábitos. Como posso lidar com recaídas ao tentar desenvolver novos hábitos? Recaídas são comuns quando se tenta desenvolver novos hábitos. É importante reconhecer que elas fazem parte do processo e não desistir quando elas ocorrem. O autor, James Clear, sugere identificar os gatilhos que levam às recaídas e encontrar maneiras de superá-los. Quais são os primeiros passos para criar novos hábitos positivos em minha carreira?
O primeiro passo é identificar quais hábitos você deseja desenvolver e por quê. Em seguida, crie um plano de ação claro e realista para alcançar seus objetivos. Comece com pequenas mudanças diárias e continue a ajustar seus hábitos conforme necessário para garantir o sucesso a longo prazo.